Boa noite. Boa noite, doutora Adriana. Não precisa me chamar de doutora não, né, Cristina? De forma alguma. Eu não estou te ouvindo, doutora Adriana. É, Vocês estão ouvindo a doutora Adriana, gente? Dá um ok se vocês estão ouvindo a Adriana. não, meu som Espera tá, aí um pouquinho. Cristina. Uma coisa, por favor. O meu tá funcionando aqui, tá me ouvindo? Tá. Não, já detectei o que é, porque eu estava com o microfonezinho ligado, aí o som não estava saindo. Mas tudo bem. Então, boa noite, doutora Adriana. A sua vinda aqui na live está sendo muito esperada. Várias pessoas assim do meu círculo de amizades, pessoas para quem eu divulguei a live, falaram: eu conheço a doutora Adriana. Você conhece metade de Juiz de Fora, doutora Adriana. Nossa, além do pessoal do ciclismo, né, gente que eu conheço, né, do Hospital Universitário, gente da Universidade Federal que já fez talvez algum trabalho, matéria com você, o pessoal da Igreja Luterana falando que te conhece. Então, assim, fiquei muito feliz, né, porque as coincidências acontecem, Só, né? só vou Quero fazer, deixar... só vou fazer uma correção e um pedido. Se você continuar me chamando de Adriana, de doutora Adriana, nós vamos brigar. Tá bom, tá bom. É respeito, né? Respeito, mas eu sei que eu posso te chamar de Adriana. Isso. Muito obrigada. Eu quero deixar registrado aqui, junto com os nossos assistentes, né, todo mundo que já está aqui assistindo, meu agradecimento, sabe, de ter esse privilégio de fazer essa live com você. E eu sei que é muito precioso o seu tempo, você é uma pessoa muito ocupada, e separar esse tempinho da agenda para estar sentada aqui conversando conosco é uma coisa muito valiosa para nós, tá? Então, eu quero deixar já meus agradecimentos aqui e deixar a palavra com você, para você ficar à vontade para falar sobre o nosso assunto, sobre, né, os sintomas ansiosos e depressivos na mulher madura. E a gente vai fazendo um bate-papo, um bate-bola. A hora que eu quiser fazer alguma intervenção, eu te peço licença para perguntar alguma coisa ou comentar, ok? Tá ótimo. Bom, Cristina, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Porque, assim, na verdade, é uma grande satisfação para mim ter recebido esse convite de você, né? E estar aqui podendo conversar um pouco a respeito desse assunto. Bom, eu vou começar falando de uma forma mais geral, e assim, até eu acho que dentro do que eu vou responder, eu não vou dirigir nenhuma resposta individualizada dentro do que me enviaram, não. Eu acho que o que eu vou falar vai dar para responder a todas as questões que foram enviadas aí ao longo da semana. Bom, primeira coisa, né, dizer que assim, independente da gente estar na maturidade ou não, né, a frequência de quadros depressivos e ansiosos já é realmente mais frequente do que no homem. E quando a mulher entra, né, na fase ali antes da menopausa, né, o climatério, né, que o climatério ali a gente tem, não é só a menopausa, a gente fala muito da menopausa, mas a menopausa na verdade é uma data, né, é o momento em que a gente teve a última menstruação, né, então você tem um período anterior que começam a ter algumas alterações hormonais e tudo, e o pós-menopausa, né, que já é o período aí onde realmente a mulher não menstrua mais, né? É, E é nesse período inicial, né, que as alterações hormonais começam a acontecer e a frequência tanto de depressão quanto de ansiedade começa já a aumentar. Nesse período né, a gente chama ali da perimenopausa. Adriana, Oi. uma pequena observação é que com o aumento da expectativa de vida, as mulheres vão passar aí um terço da vida delas no pós-menopausa.
Isso. Então, cuidar da saúde mental e da qualidade de vida da mulher madura importa. É 1/3 de vida, né? Muito relevante. Sim. Aí eu só vou chamar atenção porque assim, a gente se preocupa muito com o pós, né? Mas na verdade, lá atrás é que esse cuidado começa, né? A gente começa a pensar no pós-menopausa na criança, na menininha, né? Que deve estar tendo Isso. aí uma alimentação saudável, né? Desde pequena, né? Que deve estar, né? Depois fazendo aí a atividade física. A criança já é ativa, né? O problema é quando a gente entra na adolescência que para tudo, né? E hoje a gente percebe que os jovens de hoje têm uma vida saudável, não é 100% óbvio, mas tem uma vida já voltada para uma vida mais saudável, né? Um cuidado com o corpo, com a alimentação, né? Faz atividade física e tudo, muito mais do que a gente fazia quando a gente era jovem, né? Por exemplo, nós que praticamos o ciclismo, né? Eu, por exemplo, eu comecei a falar agora, foi em 2016, 7 anos, né? Que, e quando criança, obviamente, andava muito de bicicleta, corria, arrebentava o joelho, tudo. Então, assim, lá atrás já teve uma ajudinha aí. Mas depois, né, comecei a estudar, aquela coisa, separa tudo e deixa a atividade física de lado, né? Eu acho que os jovens hoje, eles estão se cuidando muito mais do que a gente. Estão mais conscientes, né? Pelo menos é o que a gente espera também. Então, esse cuidado já começa lá atrás. E aí, Cristina, assim, uma das queixas, né, principais nesse período, né, da perimenopausa, é em relação ao sono. As mulheres começam, já queixa de insônia também já é mais frequente em mulher do que em homem, né? E nessa fase do climatério, essa queixa começa a surgir mais frequentemente. E isso tem muito relação com as alterações hormonais, tá? Então, assim, quem não dorme bem, fica mais irritada, né? Isso acaba gerando ao longo do dia, né? Vai ter respostas, né? Ficar mais ansiosa, né? Às vezes. Então, assim, é um somatório, os sintomas, eles vão aparecendo aos poucos. Então, muitos dos sintomas da perimenopausa não são necessariamente quadros bem definidos de transtornos de ansiedade ou transtorno depressivo. São sintomas que estão presentes ali por conta de toda essa alteração, no caso, alteração hormonal, que vai levando a esses sintomas, né? Alguns sintomas ali de fogachos, né? Isso altera o sono da mulher, né? Isso deixa a mulher mais irritada. Obviamente, isso vai atrapalhar aí o humor, no sentido dela se sentir, né, mais triste, mais incomodada com a fase que ela tá vivenciando. Agora, não necessariamente isso são quadros de depressão. Às vezes, a correção hormonal ela é suficiente para poder corrigir todos esses sintomas. O problema é a pressa, né? Porque as pessoas querem melhorar daquilo que está sentindo, porque é um sintoma que incomoda realmente, que é melhorar rápido, né? E aí tem um pouquinho de paciência, porque a resposta à reposição hormonal ela vai acontecer ali depois de uns 2 a 3 meses da reposição ter se iniciado. E a reposição também foi mágica, porque às vezes o ginecologista vai ter que fazer os ajustes na dose dos hormônios, né? E isso é individualizado, isso não pode ser aí uma coisa que ele vai prescrever a mesma reposição para todo mundo, né? Então tem que Adriana, vai reavaliar e aqui, eu estou vendo aqui nos comentários, as meninas estão comentando que o seu som está falhando. Tá tudo ok aí com a sua internet?
Tá Tá? aqui. Seu som tá meio picado, sabe? Tem hora que a sua voz falha. Entende? Ô, Cristina, Tá, eu vamos continuar. vou resolver isso, porque é só o som do celular que eu tenho aqui. Tá. Não, nós Sim, vamos seguir assim mesmo, né? Porque não tem, eu sei que você está no consultório, você acabou o seu trabalho agora, é, né? Você está com a internet que está disponível aí, com o celular que está disponível aí no momento, é né? Não tem outro recurso. isso para mim entender. Não, eu tô acompanhando, dá para acompanhar o raciocínio. Uhum. Pessoal, tá dando para acompanhar o raciocínio da doutora Adriana, mesmo com a falha do som? O som picota um pouquinho, mas a gente entende o sentido geral da frase que ela está dizendo, Uhum. né? Isso, Então, ok, um pouco. O pessoal tá dando para acompanhar, sim. Tá dando para uhum. acompanhar, sim. Vamos lá. E aí, assim, a gente tem que diferenciar nesse sentido, né, Cristina, porque eu tô falando aqui agora daquilo que faz parte desse momento, é normal nesse momento, né? Normal no sentido Sim, das ações que estão acontecendo ali na parte hormonal. Agora, algumas mulheres vão desenvolver, sim, transtornos depressivos e ansiosos, né? Bem caracterizados e que aí, sim, vão precisar de tratamento, né? E aí, isso é só uma avaliação individualizada mesmo, né, de cada paciente, para a gente tentar diferenciar, né? É um quadro depressivo que necessita de um tratamento psicofarmacológico, né? Às vezes, é, questão até de terapia também, porque é um momento também onde a mulher está vivenciando, com certeza, muitas mudanças na própria vida, né? ah, Às vezes, com certeza. os filhos que estão indo embora de casa, né? É, E isso vai trazendo uma série de questões que às vezes, né, são suficientes aí para deixar a mulher mais triste, né? Mais ansiosa, com insônia, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado para cada paciente, né? sei. E outra, né, eu acho que uma das perguntas que deveria, se esses sintomas eles podem aparecer juntos, né? Sintomas depressivos e ansiosos. Sim, podem aparecer juntos, né? Independente também da fase, né? É muito comum a gente receber pacientes que têm tanto sintomas depressivos clínica, né? E aí a gente vai ter que tratar, diagnosticar e tratar adequadamente cada caso. Aí eu deixo Sim. para a Cristina, assim, perguntas, eu acho que se você tiver alguma coisa aí para colocar, de uma forma, eu Então, acho que eu tinha para falar isso, né? eu pensei assim, se você poderia apontar alguns fatores de risco, né, que vão predispor mais a mulher a ter esse conjunto de sintomas de ansiedade e depressão. Uhum, uhum. Então, isso aí está muito relacionado ao estilo de vida, né? Sim, Questão da alimentação, tá? Atividade física, né? Alimentação é importante, uma alimentação. Não é que não possa comer, né? Mas tem que reduzir um pouquinho carboidrato, né? Açúcar, as pessoas têm costume de, né? Toma refrigerante, acha que aquilo ali não tem problema? Tem problema. Então, né? Fazer uma correção da dieta, nesse sentido, pode, né? É sempre importante ter uma orientação do profissional, do nutricionista, porque não é pegar dieta também no Google, né, e achar que está fazendo a coisa correta ali. Atividade física, é, né, como a gente já falou aí, e o sono, né? E o sono, infelizmente, o sono é uma das coisas que altera por conta, né, das alterações hormonais, mas muitas vezes, muitas mulheres, e isso que eu estou falando,
Cristina, isso não é só onde os sintomas surgem, não. Isso é para a vida toda, né? Então, cuidar disso é muito importante, tá? Isso. Quem não dorme bem, né? Isso traz um estresse, né, pro dia a dia. Isso vai trazer alterações que vão comprometer mais à frente e trazer outros sintomas, né? Vai comprometer, sem dúvida, o funcionamento do sistema nervoso central e vai trazer outros sintomas, tá? Sim. Eu acho que seria um tripé, então, né? Um tripé aí. Alimentação, atividade física e sono. Cuidar dessas 3 áreas é inegociável, digamos assim, né? Essencial. É essencial para evitar, para pelo menos reduzir. Né? Pelo menos reduzir, né? E aquilo que você falou agora mesmo, né, de a gente já começar a pensar na menopausa desde que a garota é menina ainda, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives, porque o fato de eu, Cristina, me direcionar às mulheres maduras, não significa que o que eu falo é só para as mulheres maduras. Porque a mulher jovem, ela precisa se preparar para ser uma mulher madura, começar cedo, começar jovem. Ela tem que começar a plantar lá atrás, né? Na infância, adolescência e juventude, para quando ela chegar nessa perimenopausa, na menopausa e tudo, ela já está preparada, ela já está com o terreno preparado para fazer uma colheita boa, digamos assim. Então, Cristina, outro dia eu assisti uma aula, né, até de uma ginecologista, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que, na verdade, o nosso futuro, né, esse período, né, a maturidade, ela começa, na verdade, lá na nossa gestação, né? Dependendo da forma como a gestante está se nutrindo, né, e, obviamente, nutrindo o feto, né, isso já está vendo lá na frente problemas de saúde, inclusive de saúde mental. Daí também a importância da mulher gestante, né? Cuidar bem, né, do pré-natal, também da alimentação dela, né, da nutrição que ela está mandando para o bebê, né, que ela está proporcionando para o bebê. Né? E uma curiosidade aqui que eu tenho, eu gostaria que você falasse um pouco, essa questão dos sintomas ansiosos e depressivos podem conduzir a mulher a engordar nessa fase de perimenopausa e menopausa, ou não tem nada a ver? Então, algumas pessoas, né, elas quando fica, isso vai variar muito, tá, Cristina, porque assim, algumas pessoas ansiosas, elas acabam comendo mais, tá? Algumas pessoas ansiosas, elas perdem o apetite, né? Tá. Nos quadros depressivos, aí vai depender do grau também, tá? Inicialmente, as pessoas acabam comendo mais realmente, porque isso vai trazer uma resposta no nosso corpo que traz uma certa sensação de prazer, né? E traz essa sensação de bem-estar, a pessoa não está se sentindo bem, ela vai comer para poder sentir algum prazer ali com alguma coisa, está sentindo prazer com a coisa errada, porque na verdade vai comer nesses momentos, né, as ditas porcarias, né, são o hambúrguer, é a pizza, né, é isso que vai dar um prazer maior e na verdade isso vai complicar ainda mais, né, porque são alimentos que não são alimentos nutritivos, né,
que vão é, ter aí aquilo que eu falei, né, de carboidrato, e isso vai gerar uma série de respostas no organismo que vão, na verdade, prejudicar esse sintoma, tá? Então, é uma coisa levando a outra. Aí vira uma bola de neve. E aí, sim. obviamente, vai ganhando de peso. E Ah, aí, a mulher com peso, óbvio, vai ficar mais chateada, vai ficar mais triste, vai ficar mais ansiosa, né? Então, assim, você vê, é um ciclo. é, e a gente vive também, Adriana, numa sociedade que cultua a juventude, né? Faz um culto, uma idolatria à juventude e um culto à beleza. Uma beleza que é um padrão instituído pela mídia, pela cultura, pelos meios de comunicação, que é um padrão inalcançável, um padrão irreal, um padrão fantasioso. E eu vejo que muitas mulheres, às vezes, ficam correndo atrás de fazer procedimentos e sei lá, estéticos, né? Para poder encaixar nesse padrão. E isso também está relacionado, isso pode levar a esses sintomas ansiosos e depressivos, essa comparação, ficar olhando o corpo da celebridade, ficar comparando com as amigas na academia, né? Esse é o grande problema, né, Cristina? A comparação. E quando a gente faz alguma coisa porque aquilo deixa a gente se sentindo melhor, que ótimo que a gente está fazendo, né? Desde que a gente não exagere, né? Porque exagerar na atividade física vai ser ruim. Exagerar no controle da alimentação vai ser ruim, né? Então, tudo que é em excesso não vai fazer bem. Tem que haver ali um equilíbrio, né? Agora, o problema é quando as pessoas entram nessa onda da comparação, né? Principalmente né? Você vai comparar com quem está no Instagram. A pessoa que está ali está vivendo para aquilo, né? Então, nós que temos, por mais que a gente possa tentar ter uma vida saudável, a gente jamais vai ter uma vida voltada para a atividade física como determinadas pessoas têm, né? Que a única coisa que fazem é ir para a academia. Então, né? Nós nunca vamos chegar nesse ponto. Agora, a gente busca um corpo que nos deixa mais satisfeitos, né? Tá? Eu acho errado também o que tem acontecido aí ultimamente, com uma certa tentativa de glamorizar, né, a obesidade. Isso também é perigoso, porque a obesidade não é uma questão de estética. Tá? O controle de obesidade é com relação à saúde. Tá? Isso. Então, não é que a pessoa tem que ser magra, né? Aquela coisa, como você está falando aí, né? Esse padrão de beleza. Top model. Padrão top model. Pois é. Não é que tem que chegar nesse ponto, mas a pessoa também não vai, né, abandonar todos os cuidados e achar que ser obesa obeso, né, que isso vai ser saudável. Vai. Uma hora a conta chega, né, Adriana? E aí, né, respondendo ao que você me perguntou, né, se isso pode levar a sintomas ansiosos e depressivos, sim. Não necessariamente a um transtorno depressivo ou ansioso que requeira tratamento medicamentoso. Mas, com certeza, a pessoa, né, ela vai se frustrar, ela vai ficar triste, e aí vai ser cada vez mais difícil ela estar se sentindo bem. Né? E aí, Cristina, isso é muito mais algo para ser trabalhado na terapia do que necessariamente um tratamento medicamentoso. Sim. Essa visão de mundo, né? A mentalidade da pessoa, a autoestima, a autoaceitação, né? Amor próprio, passa por isso
tudo, né? Passa pelo trabalho com essas questões, né? Então, então, a respeito disso, né? Vamos supor que alguma das mulheres que estejam nos assistindo aqui identifique que ela está com sintomas ansiosos e depressivos. O que ela deve fazer, né? Quais são os passos, quais são as providências que ela deve tomar se ela estiver percebendo que está com sintomas ansiosos e depressivos a ponto, assim, de ficar incomodada, de isso estar paralisando suas atividades, bloqueando sua criatividade, sua socialização, etc. Se já estiver nesse ponto, né, Cristina, eu acho que já é a hora de marcar realmente uma consulta com a psiquiatria. Tá? Sim. Agora, se forem sintomas mais leves, né, algo do dia a dia, que percebe que eu não era assim, e eu tô desse jeito, o que está acontecendo comigo? Eu acho que aí é passar pela ginecologia, né, ser avaliado pelo seu médico e ver com ele a possibilidade de fazer uma reposição hormonal. Se já estiver fazendo reposição hormonal, aí, né, reavaliar se está tendo a reposição adequada. Acho que é essa conduta. Tá? E aí eu acho Sim. que a própria, né, o psiquiatra que atender vai ser capaz de orientar essa pessoa se ela realmente precisa de um tratamento medicamentoso ou se é uma questão, né, de psiquiatra. E agora nós vamos tocar no outro ponto dodói aqui, ó. Nós vamos tocar no outro ponto dodói aqui. Eu vejo, você com certeza vê isso também, muito preconceito das pessoas, das mulheres também, de procurar um profissional da psiquiatria, porque tem aquele estereótipo, né? Aquele tabu de que psiquiatra é médico de doido, né? E eu vejo, às vezes, a pessoa rodeando, vai em outros médicos, porque não quer assumir que precisa de uma avaliação psiquiátrica. E aí? Como fica isso, Adriana? Então, isso, na verdade, é uma imagem, né? Ficou estigmatizado, né? Como você disse, né? O psiquiatra como médico de doido, porque a psiquiatria evoluiu muito nas últimas décadas. Então, se a gente pegar aí até a década de 90 mesmo, início ali, a gente não tinha tanta medicação disponível, né? E com muito menos efeitos colaterais. As medicações psiquiátricas lá antigas, né, tinham muito mais efeitos adversos, né? E isso, as pessoas se queixavam, ficavam dopadas, né? Porque tomavam remédio e aí, né? Às vezes achavam que estavam pior do que se não tivessem se tratando. Tem a questão dos hospitais, que muitas pessoas eram internadas e às vezes até tem a gente tem quadros graves que a gente só vai conseguir resolver se internar o paciente, né? Mas são casos mais graves. Hoje tem uma frequência que se internava antigamente. Então, hoje, assim, eu acho que quem tem medo, né, de ir ao psiquiatra tem que vencer esse medo. Porque, por exemplo, eu já ouvi várias vezes de pacientes meus aqui que demoraram muito para vir, né, ao consultório e se arrependeram de não ter ido antes, né? Porque assim, se sentiram tão bem depois do tratamento, né, que perceberam que aquilo era realmente preconceito, que não condiz com a realidade, né? Tem colegas, né, que estão ainda à moda antiga? Infelizmente tem. Mas, né, aí é escolher um bom profissional. Se você for em algum profissional que não, né, não achar a conduta adequada, não se identificar com a pessoa e troca de profissional.
tem que encontrar uma afinidade, né, com o profissional, isso é muito importante, não é, né, não é errado a pessoa mudar de profissional porque não encontrou afinidade com o A, e aí passou para o B, e encontrou afinidade com o B, e integrou, e encaixou, e prossegue, né? Você está vendo os comentários, Adriana? A Cristina, eu não consegui acompanhar aqui, não. Não, estou vendo aqui, está bem na minha frente aqui, o comentário de Matos 1662. Eu me sinto um pouco perdida. Você está vendo esse? Não me conheço. Conseguindo ver. Mudança de humor terrível. Muita irritabilidade. O que você pode dizer para essa pessoa? Eu me sinto um pouco perdida, não me conheço, mudança de humor terrível, muita irritabilidade. Então, eu acho que esse é o tipo de queixa que cabe na questão que eu te falei das alterações hormonais, né? Aí é preciso iniciar a terapia de reposição, avaliar a resposta, e essa resposta não é imediata, ela vai levar aí, como eu disse antes, uns 2 a 3 meses, mais ou menos, para poder estar. Se essa resposta não vier, né, e for feita essa reavaliação com o ginecologista, de dosagem ali, de reposição hormonal e tudo, eu acho que aí convém consultar um psiquiatra para poder reavaliar. Sim, entendo. Estou vendo outro comentário aqui da Tânia Prestes. Não gosto de espelho. Quando me vejo nele, não consigo crer que essa pessoa no espelho sou eu, feia e velha. Então, aí eu acho que é a dificuldade de lidar com as mudanças do envelhecimento, né? Porque a gente vai envelhecendo aos poucos, né? Eu acho que há um momento em que, de repente, isso aparece mais pra gente, né? De repente, você tira uma foto, você fala, essa foto minha não tá tão bonita quanto era, né? Algum normal, né? Importante aí é como você está sempre trabalhando com seus pacientes, né? A questão da autoestima. Porque, independente, a gente não vai ter o mesmo corpo ao longo da vida toda. Agora, seja em que fase a gente estiver, tem os nossos, né? As coisas boas que a gente tem para oferecer para as outras pessoas, e isso não está só no nosso corpo, porque o corpo envelhece, né? Não tem jeito. E ainda bem, né, Adriana? Ainda bem, Adriana, a natureza, Deus é muito sábio. Ainda bem que a gente envelhece assim, gradativamente. Já pensou se a gente dormisse jovem e no dia seguinte já acordasse velho, enrugado, de cabelo branco? Ia ser um choque. É impossível olhar no espelho, né, Cristina? Aí a gente ia brigar, quebrar os espelhos da casa, né? Uhum. Então a gente tem esse tempo, né? Essa gradatividade para a gente ir aceitando, para a gente ir observando e se adaptando às os novos formatos do corpo, as perdas que a gente vai tendo, porque a gente vai tendo perdas, né? Mas temos que aprender a lidar com isso, né? A Lucileia Bressan está dizendo, uma coisa que me ajuda são os encontros casuais com amigas. Interessante, né? Socialização é muito importante, né? Nesses momentos de ansiedade, de depressão. Peraí, tem outro comentário aqui. Verdade, estou nessa de fuga pela comida e já comecei a engordar. É aquilo que você falou, né? De a pessoa buscar na comida um pouco de prazer, né? Porque talvez não esteja encontrando prazer na vida, tá né? Nessa vibe, né? De ansiedade e depressão, e aí acaba descontando na comida, né? Indo para a comida. Travou, gente? Não?
Não, para mim está normal aqui. Talvez seja na sua internet, ô, Lucileia. Se estiver travado para você, você sai da live e entra de novo, que isso regulariza, né? Tânia falando, eu não como, não tenho fome, minha ansiedade está me deixando muito magra. Então, esse é o outro exemplo, né? Do caso que você falou. Tem pessoas que aumentam o apetite e tem pessoas que diminuem o apetite, né? Quando estão ansiosas, depressivas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Isso. Estou vendo aqui que o pessoal precisa trabalhar a autoestima, hein? O Matos, a mulher que está nesse perfil, Matos, também falou, autoestima nenhuma, né? Tânia também está falando, não tenho autoestima. Então, gente, tem que trabalhar essa questão da autoestima, fazer uma avaliação, talvez, psicológica, né? Que a autoestima não é tratada com medicamento, né, Adriana? Eu ia dizer agora, não tem remédio para isso, não. A autoestima tem que trabalhar com terapia, com mudança de perspectiva, né? Mudança de olhar sobre si mesma. Enfim, a psicoterapia que vai ajudar isso. Aí tem que fazer uma avaliação com um profissional, né? Uma profissional competente e capacitado para avaliar qual é a conduta, né? Qual a necessidade daquela pessoa. A Zilar está falando assim, minha dificuldade é os remédios. Acho que a Zilar já faz uso de medicamentos e talvez esteja encontrando alguma dificuldade com isso, né? Então, assim, quando o paciente já está em tratamento, não está tendo boa resposta, é preciso rever. E outra coisa, tá? Às vezes pode estar havendo uma falta aí de nutrientes, que são nutrientes essenciais para o funcionamento mesmo do sistema nervoso, para a produção de neurotransmissores, para o efeito dos neurotransmissores. E se isso estiver faltando no organismo, não adianta a gente ficar assistindo medicação. Então tem que ter uma avaliação completa aí, tá? Sim. Eu fiquei muito feliz, Adriana, que eu vi que você está trabalhando com suplementação, né? Outro dia estava assistindo uma live do Dr. Júlio Sperbi, que eu sou seguidora dele, que eu me simpatizo muito com essa linha da medicina integrativa. Aí vejo a Adriana lá. Que bacana! Então, você trabalha com suplementação também, além das medicações, não é isso? Isso. Eu tenho me aprofundado mais agora. No último ano, eu fiz bastante cursos na área, tá? Mas, assim, eu ainda eu acho que eu estou na metade do caminho ainda. Tenho muito ainda, porque é uma área nova, uma área de muito conhecimento, né? Mas, assim, eu já tenho trabalhado com isso na prática e tenho visto muito bons resultados. Tá? Isso. Ótimo, isso é excelente, porque realmente, como você disse, tem nutrientes que, se estiverem faltando, não vai adiantar ficar só tomando remédio, porque o corpo ainda está carente daquele... E uma outra coisa, assim, nesses sintomas mais leves, algumas vezes a gente não precisa nem usar medicação mesmo, psicofármaco mesmo, tá? Às vezes a gente consegue, com fitoterapia, encontrar uma melhora dos sintomas, tá? Então, isso, porque na natureza também tem muito remédio, né? Muito recurso. Sim. Aqui, a Érica está dizendo aqui, tenho acordado muito à noite com ansiedade. Então, mas isso está relacionado ao período
ou ela não está nessa fase? Porque, às vezes, o que acontece é o próprio sintoma mesmo do climatério, essas alterações hormonais, tá? Às vezes a mulher acorda à noite, né? Até por conta daquele calorão, né? Que de repente fica ali mais agitada e tudo, tem palpitação, mas como sintoma mesmo, né? Do período ali da menopausa. A gente fala menopausa, mas como eu expliquei lá no início, né? A menopausa não é um período, né? A menopausa é a data do término da menstruação. É, Mas é mais para conversar. é um período, né? É um período. Agora, Tem que prestar atenção no período. por outro lado, isso pode ser um quadro de ansiedade. Porque às vezes a pessoa acorda à noite, né, com uma crise mesmo de ansiedade. Aí tem que passar pela psiquiatria, avaliar, né, se for o caso, fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Eu só não vi quem que colocou ali, né? Colocou alguma coisa ali de acordar cansada. O acordar tem muito a ver com a qualidade do sono, tá? Porque dormir, eu sempre costumo falar isso com o paciente, dormir não é só deitar na cama e acordar. Você tem a noite, o sono, ele tem várias fases pelas quais você tem que passar a noite. Se você não passa por essas fases de forma adequada, a sensação que você tem ao acordar é que não dormiu bem, de que não dormiu nada às vezes, né? Então, é aquele sono não reparador. Às vezes a gente dorme, né? Tem pessoas que dormem 5 horas que acordam muito mais bem dispostas do que quem dormiu 8, 9, 10 horas. Não é quantidade, é qualidade. Então, para isso, tem que fazer higiene do sono. Higiene do sono. Que dá uma outra live, assunto para uma outra live, porque é tão importante, né? É tão importante, uma coisa muito importante que as pessoas levam, às vezes, com descaso, Adriana, né? Deixando para dormir tarde, não tem hora para dormir, cada dia dorme num horário diferente, né? Não tem luz acesa, atividades excitatórias antes de dormir, né? Estímulos. Então, assim, a higiene a gente precisa. De celular, luz de computador, é a pior coisa que tem. Isso mesmo. Então, Adriana, nosso horário aqui já tá estourado, eu não quero abusar muito, porque eu sei que você está no fim do seu expediente de trabalho, né? Já deve estar cansada. E eu quero, então, voltar a te agradecer, né? A gente tem um tempinho ainda? Sim. É porque eu recebi uma pergunta, que essa eu quero responder diretamente. Porque tá. E foi engraçado, foi uma pergunta enviada por um homem, tá? É uma pergunta mais geral, né? E eu gostaria de responder, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante. A pergunta foi o seguinte: devemos quebrar a ilusão da felicidade ou manter a ideia de que ser feliz é possível? Bom, essa pergunta também daria para a gente trabalhar uma live, né? Mas, assim, a princípio, né, eu acho que o importante é a gente saber que felicidade não é algo que a gente tem que correr atrás, né? Felicidade é algo que a gente vai sentir aí no dia a dia, conforme a gente está vivendo a nossa vida, né? Então, assim, não é algo que eu tenho que buscar. A felicidade, ela vai chegar para mim. O grande problema, né, é que a gente não enxerga as coisas que nos fazem felizes, porque muitas vezes a gente está aí se comparando com os outros, né? Às vezes a gente está querendo muito mais do que a gente pode, né? Porque a gente tem desejo, mas a gente também tem limites. Então, a gente saber o que a gente quer, mas saber até onde a gente pode ir, é importante. Porque senão a gente vai estar sempre querendo aquilo que não é possível, e aí a gente não é feliz com o que tem, né? Então, eu acho que nesse sentido, é importante que as pessoas busquem o sentido do que elas estão vivendo, mas é preciso se conhecer primeiro, né? É preciso saber
quem eu sou, o que eu quero e até onde eu posso ir, né? E a partir disso, aí a gente vai, né, aproveitar o que a vida está nos dando, né? Tem e aí só um detalhe aqui, eu não queria esquecer de falar disso, que às vezes a gente fica depositando as nossas felicidade muito nos bens materiais, né? Bens materiais não trazem felicidade, né? Eles podem ou nas mãos de terceiros, né? A gente fica colocando a nossa felicidade nas mãos de terceiros, né? de pessoas, relacionamentos. Depende da gente, né? E na verdade não são bens materiais que vão trazer felicidade para a gente, né, Cristina? Eu acho que até hoje em dia as pessoas perderam um pouco da questão da religiosidade, mas isso é muito importante para a gente poder, nos momentos em que a gente passa por sofrimento, que a gente tenha um amparo ali, que a gente tenha em que se pegar. Eu não estou falando aqui de religião, de ir à igreja, tal, Sei. Estou falando de fé, né? De fé, de espiritualidade. Nos momentos, né, de adversidade, a gente tem a que se apegar, é muito importante, né? É verdade. E tudo isso é o caminho para a felicidade. E aí eu anotei aqui um trechinho do Tagore e eu acho que é algo para a gente terminar, para a gente refletir aí depois, né? Ele fala o seguinte: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era obrigação. Trabalhei. E vejo que a obrigação era alegria. Olha que interessante. Que interessante. Né? A felicidade. Depois você me passa esse texto. Depois você me passa esse texto, por favor. Que aí eu vou publicar no story e para ficar registrado, porque eu acho que deu um fechamento muito bacana aqui para esse tema que você está falando aí da felicidade, né? Olha aqui, a Rosária, nossa colega ciclista, está falando. Não, primeiro a Lucilé está falando. Felicidade é um tema que merece uma live, sim. E a Rosária, deixa eu ver o que a Rosária está falando. Só um minuto aqui. Parabéns, Adriana, gostei de suas palavras. Parabéns, amiga Cris, por proporcionar essas tesouras para nós mulheres maduras. Estes tesouros para nós mulheres maduras. Matos está agradecendo, muito obrigada. Tia Ana na cozinha, pequenos gestos, pequenas coisas e a espiritualidade pode nos ajudar. Aplausos, aplausos, tesouros, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Que bom que o pessoal gostou, né, Adriana? Gostei também, então, obrigada. Falta as suas despedidas. Então, eu quero te agradecer essa oportunidade. Quero pedir desculpas às pessoas que participaram aí, mas eu não tenho o costume é a primeira live que eu estou fazendo e eu não consegui acompanhar né, as mensagens de vocês. Mas se depois quiserem me mandar, né, alguma pergunta, alguma coisa, pode me mandar. Eu respondo toda satisfação. Tá bom? E a você, né? Tá jóia. Pelo convite, pela oportunidade aí. Tá bom, eu volto a te agradecer também pela sua disponibilidade. E eu falo para vocês aqui, mulheres, vão lá seguir a página, o perfil da doutora Adriana no Instagram, porque ela sempre tem também conteúdo relevante lá na área da psiquiatria, né? Saúde mental, como eu disse, da mulher madura, importa sim, né? E essa live de hoje é um presente que eu deixei para vocês, que essa semana é a Semana da Mulher, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Então, fiquei muito feliz quando a doutora Adriana aceitou que fosse dia 6 de março, né? Exatamente na Semana da Mulher,
Então, esse é um presentinho que eu estou deixando para vocês pelo Dia Internacional da Mulher. E tem mais novidades. Eu estou desenvolvendo outros projetos para esse mês. Então, quero te convidar para entrar no meu grupo do WhatsApp, que é uma comunidade de mulheres, onde eu divulgo as minhas lives e os projetos novos que eu estou desenvolvendo. Geralmente, quem está nesse grupo da comunidade de mulheres são as primeiras a saber das novidades. Dia 11, lá no Moinho, às 9 horas da manhã, também tem uma programação, é o Dia da Mulher. Você olha no meu feed de ontem, que tem toda a programação, e todas as mulheres são convidadas, e crianças têm atividade para crianças também, tá? Para entrar no meu grupo do WhatsApp, da comunidade de mulheres, é só acessar o link que está lá na minha bio. Embaixo na minha bio tem um link azulzinho, você clica lá e você vai ser direcionado ao grupo. Pode ficar tranquila, porque não é um grupo com falação, com bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha. É um grupo silenciado, onde eu coloco os avisos e as divulgações e as novidades. E quem está lá nesse grupo vai ganhar um outro presentinho virtual essa semana. Então, fiquem ligadas, tá? Boa noite para vocês que participaram. Muito obrigada pela presença de todas. E muito obrigada mais uma vez, Adriana. Obrigada a você, Cristina. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau.